Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Give Back. E hoje eu tenho pessoas muito importantes. Sabe que eu até estou me sentindo um pouco assim preocupada com os meus convidados, porque eu trouxe três pessoas de peso para participar do nosso podcast. São três especialistas. Então não percam. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Dirlene, Obrigada, Robson e Adriano. Obrigado. obrigada. Obrigado. Vamos iniciar com a Dirlene. Dirlene, se apresenta aí, fala um pouquinho de ti, de quem tu veio representar aqui no nosso podcast. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade em nome da Criazione, de toda a nossa equipe, e viemos aqui contar um pouco sobre a propriedade intelectual. Mas, primeiramente, me apresentando, então, meu nome é Dirlene Misturini, sou gestora executiva da Criazione, atuo em toda a parte estratégica da empresa. E junto comigo hoje trouxe meus 2 especialistas para falarmos um pouco mais sobre especificamente a propriedade intelectual. A Criazione, ela é uma empresa que já está há 15 anos no mercado, ela é uma empresa do grupo Dupont Spiller Fadanelli, né, ela veio para agregar, que o Dupont Spiller é voltado mais na área jurídica, e a Criazione veio para agregar esta área especificamente na propriedade intelectual, que é a mente das pessoas, né, as criações, as inovações, então ela veio para dar todo esse respaldo para o empreendedor, para a pessoa física, que tudo começa com uma marca, tudo começa com desejo na vida, então essa é a nossa parte de atuação hoje no mercado. E hoje a gente vê muito a Creazione se diferenciando, né, Dirlene, em vários aspectos. A Creazione, ela não se preocupa só em vender para tu registrar tua marca, tua patente. E sim, ela se preocupa em realmente trazer valor para aquilo que tu está construindo. E por muitas vezes a gente fica muito perdido quando a gente está iniciando uma empresa ou quando a gente já tem uma empresa há muito tempo e não sabe os detalhes que é, né, Robson, Adriano. Mas eu acho que vamos deixar para uma segunda etapa, Isso. né? Vamos pedir para o Robson se apresentar, então. Perfeito. Boa tarde a todos. Me chamo Robson Maschio. Atuo há mais de 15 anos já com propriedade intelectual, propriedade industrial. Na Creazione, especificamente, eu atuo na área de marcas e de desenhos industriais, né? Então, hã, passo todas as informações necessárias para os clientes, né, relacionados ao registro de marcas, à manutenção dos registros, né, assim como também nos desenhos industriais. E sou responsável hoje na empresa por toda a parte que envolve o INPI, né, no que diz respeito aos registros propriamente ditos. Legal, Robson. E o Adriano? Bom, meu nome é Adriano Bedin, boa tarde a todos. Eu sou advogado em propriedade intelectual desde 1997, eu trabalho nessa área e eu sou especificamente do setor de patentes. O Robson trabalha com marcas, que é basicamente signos distintivos, e eu trabalho com a questão de patentes. Patentes é proteção de tecnologia, então é analisar se é patenteável. Como tu disse, nós trabalhamos de uma forma diferenciada, nós trabalhamos com uma assessoria aos clientes. Às vezes o cliente quer alguma coisa e nós sugerimos outra. Ou não é possível patente, ou é marca, ou é proteção por direito autoral. Então, nossa finalidade é assessorar o cliente a obter o seu objetivo. Não necessariamente do modo como ele esperava no começo. Nós damos toda a assessoria, mas a minha parte é especificamente na questão de patentes, de proteção de tecnologia, de inovação tecnológica. Que legal, É, Adriano. e até complementando, né, a apresentação, até para mostrar também a multidisciplinariedade da área de propriedade intelectual. Eu não sou advogado, diferente do Adriano, eu sou administrador de empresas, mas eu sou especialista, eu tenho MBA em propriedade intelectual. Então é uma área que abrange muitos conhecimentos, né? Não apenas advogados atuam, muitos outros profissionais estão inseridos nesse mercado também. Que legal. Eu disse, gente, que a gente estava com uma turma de peso aqui hoje, né? Então, a gente tem uma especialista em gestão, um especialista ali em propriedade intelectual e um em patentes. Que, inclusive, né, vocês trabalham com patentes internacionais. Isso, Também. a gente Exato. trabalha internacional e nacional, né, hoje já tem uma gama de clientes que registram fora do Brasil também, né,
E a mesma coisa patentes, né? Então a gente dá todo esse suporte que é o que o Adriano colocou, que não é simplesmente o registrar e proteger. A gente quer dar uma assessoria para o cliente no sentido mais assim dele estratégico. O que que é melhor para ele naquele momento, né? A marca é algo que sempre a gente procura frisar, é de extrema importância, né, que isso é uma coisa que às vezes o empresário não tem muito a ciência da necessidade no primeiro momento. "Ah, eu registrei minha empresa na junta comercial, está tudo resolvido", não, mas o registro da marca é uma outra situação, não tem nada a ver com o registro em junta comercial, e aí quando eles se deparem muitas vezes, né, "Ah, agora minha marca está sendo está conhecida, estou tendo credibilidade no mercado através da minha marca, porém está aparecendo concorrentes, estou deixando de colocar meu produto, né, estou perdendo esse espaço". Aí ele tem a ciência de quanto é importante o registro da marca. Bom, Então Dirlene, tu como gestora executiva da Creazione, né, a gente vê que quando tu fala da Creazione, os teus olhos brilham, é algo que tu realmente gosta, né, de estar inserida dentro do contexto como gestora executiva. Tu quer passar um pouquinho da trajetória da Creazione? Como surgiu, né, para que veio? a Creazione ela está há mais de 15 anos no mercado. A história dela, ela surgiu foi em função até de um cliente nosso que desafiou a DSF, que é o Grupo Tramontina. Naquela época, o seu Clóvis era cliente na parte jurídica e desafiou os sócios, né, os proprietários hoje da DSF, que são os sócios da Creazione, para ter um escritório específico, né, à parte, que trabalhasse com propriedade intelectual e assumisse a carteira deles toda, tanto nacional quanto internacional. E foi aí que iniciou então a Creazione. E hoje nós temos uma gama de clientes de vários segmentos, né? Mas o boom inicial, como se diz, foi através do desafio até do Grupo Tramontina aí Que que aí legal, né. Hoje a gente fala muito, eu estou inserida muito dentro do ecossistema de inovação, de startup, e a gente fala muito, né, que a gente sempre abre uma empresa pela dor de alguém. Então a Creazione nasceu pela dor desse Esse cliente. cliente que realmente Perfeito. queria existir, tinha esse problema, mas não tinha solução e não tinha essa solução no mercado. isso, aí ele queria um suporte, mais próximo, né, então nós atuamos bem próximos, conforme como com todos os clientes, né, então serviu para dar o início aí para começar a atuar na propriedade intelectual que, sem sombra de dúvida, é extremamente importante, né. Quantos anos tu falou que tem a Creazione já? Mais de 15 anos no Mais de 15 mercado. anos. Isso, mais de 15 Já anos. tem uma jornada, né, pessoal? É uma É. boa história, né, e aí a equipe também, né, como aqui o Robson e o Adriano também, tem mais outros colaboradores também. Nós temos uma pessoa somente na parte internacional, nós temos uma pessoa que só cuida de processos jurídicos, né, que também é muito importante, voltado à propriedade intelectual, né, então qualquer coisa que precisa, a gente tem tudo ali, toda a equipe especializada para qualquer situação, direitos autorais, registro de domínios, que hoje a era digital está cada vez mais ampliando, né, então também nós buscamos sempre as novidades para A gente trazer para sempre tem que estar inovando, né, inovando pessoal? todo dia. E Exato. a Exatamente. propriedade intelectual é defender a inovação também, né, a invenção, a inovação. Exato. Eu vou direcionar minha pergunta para o Robson agora. Sim. Robson, nada melhor do que explicar para o público que está nos assistindo, dando exemplos, né. Então eu Uhum. gostaria que tu descrevesse a tua função, né. Chega uma empresa para ti, que ela saiu com o protótipo lá da faculdade, ela estava lá fazendo a pesquisa, né. E aí ela tá com o produto pronto e ela quer ir para a propriedade intelectual. Qual que é o próximo passo? Como é que ela chega para ti? Tá. A propriedade intelectual, na verdade, ela é o guarda-chuva maior, né? Ela se divide em em 2 setores, digamos assim, que são os direitos autorais, né? E nós temos a propriedade industrial. Na parte de propriedade industrial propriamente dita, a gente tem então as marcas, as patentes, os desenhos industriais, né? Além de outros itens, obviamente, que são também registráveis através do INPI. Quando nós pegamos uma empresa ou então uma pessoa física, alguém que está, explorando o mercado ou então, buscando o registro de algum produto ou de alguma marca, o primeiro passo que a gente indica que essa pessoa faça é
uma busca de marca para ver se a empresa, o nome da empresa, o nome que ela quer utilizar na marca, o nome que ela quer utilizar num determinado produto, ele seja passível de registro. Então, o primeiro passo é identificar isso, né? Ver se isso é possível de registrar, seja isso uma marca, seja isso uma patente, seja isso um desenho industrial. Então, a gente, quando ele chega em nós, a gente faz essa primeira análise, né? Se é possível registrar um eventual nome que essa pessoa tenha como objetivo, né? Ou então se os produtos que ela está desenvolvendo, eles se enquadram dentro de uma patente, e aí em patentes como modelo de utilidade ou como patente de invenção, ou ainda como um desenho industrial, quando a gente está falando de algo estético, né? Onde ele quer proteção para algo que ele desenvolveu e esteticamente é diverso daquilo que existe no mercado. Então a primeira coisa que a gente faz é identificar onde que aquela ideia da pessoa ela vai se encaixar, né. Então esse é o primeiro momento que a gente tem com o cliente quando ele chega até nós. Robson, então vamos num segundo momento que de repente essa empresa ela já existe, ela já tem um nome e ela não consultou, ela não se preocupou em registrar a marca antes. Perfeito. Esse é um Ah, problema recorrente que nós temos, né, na Bem comum. verdade. Hum. Porque no direito de propriedade industrial, só é titular de uma marca, só é titular de direito de uma marca, ou também de uma patente, ou de um desenho industrial, quem buscar pelo registro. Então a própria lei já fala nisso, né? Só quem é titular é quem registra. Então, uma pessoa que fez o desenvolvimento de uma empresa, não buscou pelo registro dessa empresa, ela uhum. está correndo o risco de a qualquer momento ter que trocar o nome da marca. Então vejam como é algo extremamente importante que seja feito no início, né, para identificar se aquela marca ali é de fato passível de registro, para a partir do momento em que começa a se desenvolver o negócio, tu já tenha a proteção necessária para ampliar as proteções ou ampliar o negócio propriamente dito. Só para te dar um exemplo real, o meu irmão tinha uma loja em Caxias, tá? Eu sou de Caxias, tá? Que durante anos ele investiu na loja, ficou conhecido e ele não registrou a marca, tá? Quando ele foi registrar a marca, ele descobriu que existia um restaurante em Porto Alegre, porque ele trabalhava com o ramo de alimentação, que já tinha essa marca, então ele não pôde registrar. Exato. Então o que que acontece? Ele foi obrigado a trocar de marca. E então tu tem uma marca, se tu não registra, se tu não protege ela logo no começo, tudo que o público associa à tua empresa, associa à reputação que tu A conseguiu imagem da angariar, marca. à tua imagem, ela tá vinculada à marca, aquele nome, aquela figura. Se tu não proteger, na verdade, tu pode estar jogando fora toda Uma aquele história. patrimônio material que tem associado àquele nome. Que foi o que aconteceu com meu irmão. Quando ele foi registrar, ele não pôde, foi obrigado a trocar de marca. Aí depois alguém disse: "Ah, mas tu é outra empresa?" Porque ele foi tudo vinculado àquela Uhum. marca. Então isso é muito comum. Eu acho que tem a toda a pegada emocional, né? Com Sim. certeza. Porque tu cria uma marca, porque tu gosta daquele nome, tem uma essência, tu cria uma Uma autoridade história. no mercado, Exato. e aí depois tu vê tudo aquilo se desmoronar por falta de desinformação, né? Desinformação. Não, É, e muitas vezes o cliente nos procura e nós somos obrigados a dizer: "Olha, essa tua marca é muito legal, mas não vai poder registrar porque É. já é. existe. Já tem registrado em nome de outro". Mas pelo menos ele vai ter essa decepção logo no começo. Aí ele vai pensar em outra marca, não E 10 anos depois. É, Depois, é. e isso vai ter a oportunidade de trazer novos nomes para vocês e vocês analisarem, né? E darem exatamente. toda essa assessoria que vocês dão, que eu acho que é um baita diferencial. A gente vê Exatamente. poucas pessoas fazendo isso no mercado, que te pegam pela mão e fazem, vão até o final do processo, não param na metade do processo. Gente, muito legal ter vocês aqui. E vamos para o Adriano, então, né? Adriano, falando um pouquinho de patentes, e eu gostaria que tu ampliasse essa parte de patentes, porque eu Uhum, especificamente sei muito pouco sobre patentes. Então, eu uhum. gostaria que tu fizesse uma explanação meio geral, assim, para quem está nos escutando, que com certeza tem muita gente com muitas dúvidas sobre patentes. Então, patente protege tecnologia, tá? É inovação tecnológica. Se a marca protege o nome, protege todo o investimento na reputação da empresa ou do produto, tá? A patente protege o produto funcionalmente em si. Eu inventei uma máquina, um equipamento, um sistema, um processo industrial. Qual é a finalidade da patente? A patente é incentivar a inovação.
Porque é muito mais fácil tu copiar alguma inovação que já for feita do que tu investir para criar algo novo. Então, o que que acontece? Alguma determinada empresa, alguma determinada pessoa, ela investe para criar, para fazer uma inovação de produto, de tecnologia, e o concorrente dele, quando ele lança no mercado, vai lá e simplesmente copia, desmonta, por exemplo, se é uma máquina, e descobre, faz o que a gente chama de engenharia reversa, descobre como funciona e reproduz. É bem mais barato, o valor investido é muito mais para tu copiar do que para tu criar algo novo. Então, a patente, a finalidade dela é proteger esse teu investimento em inovação, é incentivar as pessoas ou empresas a investirem em inovação tecnológica, criar novos processos, novas máquinas, novos materiais, certo? Então, a patente te dá o quê? Ela te dá exclusividade sobre aquela determinada tecnologia. Por exemplo, criei um material novo. Eu tenho um processo de fabricação nesse material. Eu vou entrar com pedido de patente e eu vou ter exclusividade sobre aqueles passos para fabricar aquele material e o material em si. Somente eu posso usar ou licenciar alguém para fabricar e vender. Então a patente ela é um bem. Ela não é simplesmente impedir a concorrência. Eu tenho uma patente que não é, pode ser não interessante que eu fabrique. Eu posso licenciar alguém para fabricar. Ele vai me pagar royalties, ele vai explorar a patente e vai me pagar royalties. Uma patente ele é a mesma coisa que um bem móvel. Existem empresas, por exemplo, que pegam uma patente e dão como garantia num empréstimo, porque ela é um bem. Então, a patente, dependendo da tua estratégia, ela pode ser utilizada de muitas formas diferentes. Eu posso simplesmente ter exclusividade sobre aquilo, só a minha empresa vai fabricar, ou eu posso licenciar outras empresas para fabricar, ou então eu posso usar a patente, eu posso ceder a patente, não me interessa para minha empresa, eu vou vender a patente. Então ela tem uma série de vantagens. Adri Não só isso, né, Adriano, É, até complementando Pode aqui, né, complementar. a patente também ela não é só o registro, ela pode também ser muito importante para ti ganhar tempo na produção de alguns produtos. A partir do momento em que tu faz buscas no exterior ou até mesmo no próprio INPI para trazer exatamente. informações tecnológicas para a empresa, para ela não gastar tempo à toa, né, porque um produto que pode estar sendo desenvolvido aqui, ele já existe no exterior, então ou foi objeto de patente no exterior, ou já está em domínio público no exterior, então tu pode trazer essa tecnologia para cá sem perder o tempo de desenvolver. Então o sistema patentário ele também serve para isso, né. A gente faz muita busca de patente. Nós estamos um dos clientes, por exemplo, não desenvolveu nada, mas ele quer fabricar determinado produto. Então, ah, não vão começar do zero. Não vão perder tempo e dinheiro reinventando a roda. Às vezes tu está tentando resolver um problema que alguém lá fora já resolveu. E existem tratados para entrar no Brasil. Eu tenho 12 meses para entrar com pedido de patente no Brasil. Então, o cara desenvolveu alguma coisa nos Estados Unidos, se ele não entrar no prazo no Brasil, aqui cai em domínio público. Então, não é ilícito. Eu posso simplesmente pegar a patente lá fora e fabricar aqui. Por quê? Porque ele deixou cair em domínio público aqui. Ele tinha a possibilidade de pedir patente no Brasil e não pediu. Então, esse tipo de busca apresenta muitas coisas, apresenta soluções, apresenta produtos que podem ser diretamente fabricados aqui, ou então eles querem desenvolver uma determinada área, tu vê o que, que tem de mais moderno para aquela determinada finalidade. Eu não vou começar no zero, eu vou começar no que os outros já estão. Então, busca de patente tem uma série de finalidades. Ou às vezes eu quero pegar um produto que tem lá fora e quero fabricar aqui. Nós vamos fazer uma busca e te dizer, olha, não foi protegido no Brasil, não tem mais prazo para ter exclusividade aqui. Então tu pode fabricar. Pode. Sem falar no valor agregado que se tem, né, gente? Porque Sim. pensa assim, eu tenho uma patente e de repente o meu negócio começa a andar, né? E eu tenho registrado essa patente e um investidor aparece Hum. e quer me bancar. Quando eu for vender para esse investidor ou ter investimento, o valor agregado em ter uma patente registrada dobra, Sem né? dúvida. Com certeza. Te dando outro exemplo, eu Exatamente tive um isso. cliente uma vez que ele foi comprado por uma indústria estrangeira só por causa de uma patente. Eles se interessaram na patente, eles compraram a empresa devido a essa patente, para tu ver o valor que tem. Hoje existem inventores no Brasil que vivem só de criar patentes, né, para vender patentes para pessoas É. interessadas, empresas interessadas. Que querem investir, né, às vezes não tem ideia e tem o recurso. Também tem isso, né, e É um daí investimento. e a patente ele é um bem mais tangível, porque ele é industrial. A marca é intangível, que também é de extrema importância, porque hoje quanto vale a marca
né, que você colocou a patente, um investidor, né, às vezes se interessa até de colocar recurso, é um sócio da empresa, porque começa a agregar faturamento, crescer a empresa, né, uma invenção, às vezes é o que muda, né, um cenário de uma empresa. E a marca da mesma forma, é um bem intangível que tu vai valorar isso se tu for vender a empresa, ela tá lá no teu ativo aí como um valor econômico altíssimo, né. Exatamente. Então são as pontos, assim, extremamente importantes que às vezes o empresário, na correria do dia a dia, na preocupação, né, ou que nem Não vê muita importância. essa parte que o Às vezes a Adriano marca vale mais do que todos os ativos físicos Os da ativos empresa físicos juntos. pior juntos. que era. Ela tem muito mais valor do que tudo que É. a empresa tem de físico. Tu sabe que como eu faço mentoria e trabalho, a Dirlene me conhece já há muito tempo, o que eu digo para as pessoas, darem uma olhada no equity, né, que a gente fala, o É. equity da marca. Sim. Quanto vale o teu equity da marca, né, teu equity, quanto vale? Que é o não às vezes não é o que se tem na empresa, mas quanto é o valor agregado que tem em cima da tua marca. Da tua marca. Porque tudo, né, em torno da marca, né, que nem nós falamos, tem os direitos autorais, tem toda essa parte, mas tudo nós temos aqui tem a marca, né, e a marca vai no supermercado, tem a marca, vou escolher aquele produto porque eu conheço a marca, então né, é uma coisa que valoriza o produto, a identificação dele, né, no mercado. É que nós falamos separado, como se fosse marca, patente, mas na É, verdade tu tem que ter uma estratégia para todos os Para ativos todos os todos os intelectuais da ativos, empresa. ativos. exato. É, Tem que proteger a marca, tem que proteger o desenho industrial, a patente. Mas se tem uma proteção robusta, tá, tu certamente vai ter um retorno financeiro. e nós hoje temos esse trabalho, assim, de ir até a empresa com a equipe e estudar a necessidade estratégica, né. "Ah, tenho isso, tenho contratos assim", né, às vezes um contrato de confidencialidade, está desenvolvendo um produto novo na empresa, tem uma equipe né, de colaboradores, "Não, mas eu quero proteger, porque é a minha ideia, eu não quero que já nos deparamos com situação, assim, cliente que não se preocuparam e tiveram uma surpresa, né. Quando viram, já tinha uma surpresa aí com o produto que eles iam lançar no mercado e não tinham feito a proteção, e aí fude né, se acabou se descuidando dessa parte da confidencialidade interna então tem tudo isso que são pontos importantes, né, serem observados. Se garantir da invenção, da inovação, né. Sim, quando a gente fala de marcas e patentes também, gente, para muitos os empresários, os menores, agora falando de pequenos empreendedores, médios empreendedores, às vezes não se preocupa, porque, eu sou pequeno, É. não vai acontecer nada, né? E Uhum. aí, para esse público-alvo, Robson, fala o que que tu aconselharia a eles? Eu aconselho, obviamente, né, sempre procurar o registro. Eu sei que é importante, da nossa parte, claro, é importante o registro, mas eu acho que antes de qualquer situação que possa acontecer, ele tem que estar bem estruturado para iniciar a empresa. Então, o microempreendedor hoje, normalmente, ele não tem base nenhuma. Então, eu sugeriria que ele buscasse um auxílio no Sebrae, né, que pode dar noções de uma empresa para ele. O próprio Sebrae, ele já internalizou que é importante a questão da marca, então eles vão auxiliar nesse aspecto também, né, que é importante registrar a marca. Eu acho que o principal, assim, do microempresário hoje, ou do microempreendedor, de fato é buscar informação, né, e não iniciar um negócio com base em um produto ou com base em um serviço, sem ter a informação, seja do próprio negócio dele, mas seja do todo que abrange as possibilidades que ele vai ter ali de eventuais conflitos jurídicos ou então até mesmo administrativos, né. E aí, pessoal, pegou a dica do Robson? Então, primeiramente, né, Robson, dando um resumo, é estruturar a sua empresa, né? Perfeito, Estruturar isso a mesmo. parte financeira, gestão, vendas, procurar o Sebrae para isso, e aí buscar conhecimento de registro de marcas e sim procurar a Creazione pro assessoramento maior, né? Perfeito. Falando agora de corporações, vou dar um exemplo, né? Tenho uma corporação e eu estou alçando novos voos. Quero internacionalizar, quero ir para fora do país. Adriana, essa pergunta é para ti. Como é que eu faço? Eu vi que o meu nicho de mercado no Brasil
tem tudo a ver com uma dor que está acontecendo em Portugal, nos Estados Unidos, e eu quero ir para lá. Bom, se for uma empresa, por exemplo, que está trabalhando com coisas com base tecnológica, se ela vai para o exterior, eu sugiro fazer uma busca de patentes. Por exemplo, para ver se o produto dela, que ela tem aqui, que ela está fabricando, ela pode vender naquele país. Porque ela pode estar, por exemplo, estar protegido por patente naquele país. Então, ela pode ter uma desagradável surpresa se chegar lá e tentar vender. Eu tive uma vez uma empresa que eles foram consultados por uma rede de vendas na Inglaterra, se eles poderiam fazer um determinado produto. E eles fizeram, só que eles não nos consultaram para ver se aquele produto tinha patente na Inglaterra. E tinha. Então eles foram notificados pelos titulares daquela patente. Então, antes de entrar no mercado, tu tem que ver quais são as proteções que tem. E os ativos intelectuais, as patentes e as marcas que eles têm aqui no Brasil, eles têm que proteger lá. A patente ela tem prazo. Lancei no produto aqui no Brasil, por exemplo, de uma máquina, um equipamento, eu tenho 12 meses para pedir no exterior. Tá? Existem várias opções, mas eu tenho 12 meses, depois cai em domínio público, quer dizer, eu não posso mais pedir patente. E a marca não. A marca é uma questão de entrar no país e ver se ela está disponível. Se ela está disponível, se ela não está sendo usada por uma empresa, ela pode ser registrada, porque a novidade da marca ela se chama de novidade relativa. Basta que ela não esteja sendo ocupada por alguém, não tem alguém com propriedade sobre aquele signo. A patente não. A patente, no momento que ela foi colocada no mundo, que ela foi materializada, tu tem 12 meses para pedir proteção. Depois cai em domínio público em qualquer país do mundo. Tá? Então, o que eu diria para uma empresa que está indo para o exterior? Proteger as marcas, proteger as patentes, verificar quais são, na área que ele atua, quais são as patentes que existem naquele mercado, para ele não fabricar e vender aquele produto algo que já esteja sob exclusividade de alguma empresa naquele país. Então, isso seria um cuidado bem interessante de ser feito antes de tu internacionalizar a empresa. Essa seria minha sugestão. E a parte de leis, legislação, LGPD, proteção de dados, tem a ver ou não? O que vocês me dizem? Está conectado a vocês quando se trata de marcas e patentes? A, a LGPD ela está mais ligada ao direito digital, né? Mas ela, de certa forma, ela tem sim algo relacionado à propriedade industrial, né? Até porque tu transita com informações dentro de propriedade industrial, né? Então, quando tu faz um pedido de patente, tu tem muitos dados sensíveis do cliente, né? Então, a LGPD, de certa forma, ela está ligada, sim, na parte de propriedade industrial, mas a aplicação da LGPD ela está mais voltada ao direito É digital. isso. Isso porque nós utilizamos, né, óbvio, né, o LGPD, mas a aplicação, como o Robson disse, tá pelo direito digital, mais assim, que desenvolve, que cuida especificamente do LGPD. Mas complementando a resposta do Adriano, internacional, cada país tem a sua legislação. Então esse é um aspecto, assim, mais complexo, que nós fizemos todo esse trabalho, por isso que eu tenho uma colaboradora somente para o internacional, então de ver, porque cada país tem a sua legislação, o seu prazo, né, inclusive marcas também, então ela cuida de toda essa parte aí, porque não é igual para todos. Vai mudando, É, né? São semelhantes, mas não são iguais. semelhantes, mas não Existem são detalhes iguais. importantes. É, Importante é que isso. tem uma das características, né, que tanto marcas quanto patentes têm, é a questão do princípio da territorialidade, né? Tu Isso. protege uma marca, tu protege uma patente dentro do teu país. Agora, se tu queres fazer a internacionalização, tanto da marca quanto da patente, aí tu precisa buscar esses recursos que o Adriano falou, né? Seja através das convenções ao qual o Brasil é signatário, ou então a questão da disponibilidade mesmo, no caso das marcas, para registro nos países. Então, quando tu vai fazer um plano de internacionalização, é bem importante que tu tenha claro quais são os mercados que tu queres atuar, porque é esses mercados que tu vai ter que fazer eventuais buscas de patentes, vai ter que fazer buscas de marcas para saber se naqueles países tu vai poder operar com a marca ou então ter os produtos que tu queres transitando no país, né? Então é Tá. bem importante isso. Então vamos inverter um pouquinho. Eu estou no Japão, é um outro exemplo, né? Eu estou no Japão, eu tenho uma empresa lá, mas eu quero expandir meu mercado para o Brasil. E eu acho um sócio brasileiro. Uhum. No Japão eu tenho patente e eu quero fazer essa patente no Brasil.
Como é De- que eu faço essa Depende se ela tem data ainda, porque aquela É. história, os 12 meses valem para todos os países que são signatários da Convenção da União de Paris. O Japão é. Então, o que que acontece? Eu tenho um produto no Japão, eu tenho 12 meses para pedir no Brasil. Se eu não pedir, tá? Aqui eu não posso mais pedir patente. Tem mais de 12 meses. Ah, eu lancei um produto no Japão agora. Ok, ainda está dentro do prazo, ele só entra com um pedido no Brasil. Ele pode entrar individualmente, quer dizer, ele entra com um pedido direto no INPI, como um depositante estrangeiro. Existe o Tratado de Cooperação de Matéria de Patentes, que também nós usamos do Brasil para fora, que é um pedido internacional, que ele segura por 135 países, ele segura mais 18 meses de prazos para tu entrar. Então, existem várias opções para tu entrar com patentes internacionais. O direito de propriedade intelectual ele é muito internacionalizado, tem muitos tratados internacionais que se interligam, de marcas, de patente, de desenho industrial. Então, existem várias opções. Então, por exemplo, é a mesma coisa daqui para fora, do Japão para cá. Ele tem prazo para entrar aqui no Brasil. Entrou com pedido de patente, ele tem 12 meses para pedir no Brasil. Entrou um desenho industrial, ele tem 6 meses para pedir no Brasil. Tá? A Uma marca marca, 6 meses também. é com prioridade, sim. gente, e aí se eu tenho uma empresa e eu não sei se acontece isso ou não, né, mas a gente está aqui para tirar as dúvidas. Eu tenho uma empresa e de repente tem como fazer a patente não no CNPJ, mas no CPF de uma pessoa? Tem. Sim. Existe isso? Sim, a patente não é necessário que ela seja em nome de uma empresa, pode ser em nome de uma pessoa física. É até bem comum, na verdade. Bem comum. Tá? Normalmente entra, às vezes tem um inventor pequeno, coisa e tal, ele vai entrar no nome dele. Ele não tem empresa, ele vai entrar com o nome dele. Certo. Girlene, vamos direcionar essa pergunta para ti. A parte, eu vou até a Creasione e quero saber mais sobre a empresa, né? Quais são os diferenciais da Creasione hoje, no teu ponto de vista? Nós trabalhamos com bastante transparência com o cliente. O que que é a transparência da Criasione? É justamente isso. Vou fazer a tua pesquisa falando, vamos falar de marcas, né? Ou isso vale para os outros serviços também. Você vem com a sua marca para nós fazermos a pesquisa de anterioridade, né? E ali dá que pode ter um indeferimento, porque ou tem classe semelhante, coisas assim. Então, nós fizemos um parecer, né? O Robson faz o parecer e falamos com você com transparência. Olha, se você quer tentar, ok, mas nós aconselhamos não, porque provavelmente vai dar indeferimento, vai ter oposição no teu processo. Hoje, desta forma, a gente tem muito não viabilidade que deu negada a consulta de anterioridade, mas é a forma que a Creasione trabalha no mercado hoje, é com essa transparência com o cliente. Seria muito mais fácil, né, eu dizer: "Ah, não, vamos tentar, lá na frente é outra situação". Aí se tiver uma oposição, você faz uma notificação, gasta com um processo, alguma coisa assim. O jeitinho O brasileiro, jeitinho né? Isso. brasileiro, isso. Então, a gente tem ciência disso, que além da equipe estar sempre se especializando, buscando as novidades, participando de congressos, nós somos muito transparente com o cliente. Isso é uma coisa que a gente preserva muito, assim, na história da empresa também, né. Então é ser Vocês estão transparente. sempre buscando novos conhecimentos, né? Isso, a Sempre equipe está participando de treinamentos, de congressos. congressos E e até por isso a gente tem, assim, com esse tipo de atuação, a gente tem um índice baixíssimo, assim, de processos que são indeferidos, né. A gente busca realmente, de forma bem clara e objetiva, falar para o cliente quais são as reais possibilidades que ele vai encontrar no processo dele, né. Mas claro, tem muitos clientes que chegam até nós e eles entendem tudo aquilo que a gente coloca, mas mesmo assim eles querem correr o risco, porque é a marca que eles gostaram, é a marca que eles já estão no mercado, né. Então, por mais que a gente tenha, essa atuação mais hã, essa atuação de certa forma transparente e que a gente busque, assim, sempre ter o mínimo possível de impacto negativo no processo do cliente, a gente também atua de forma, conciliatória nesse aspecto, né, que é dar esse suporte para o cliente quando ele quer buscar aquela marca que realmente é a marca que ele gostou. Então a gente entra com o pedido, mas a gente já vai traçando estratégias para ao longo do processo, se houver um indeferimento, se houver impugnações, para que ele possa ter um plano B também,
né? E não ficar só preso aguardando aquela possibilidade ali que a gente já previamente entendeu que poderia ter algum problema. Mesma coisa patente. Patente, quando a gente vai entrar, a primeira coisa que a gente faz é uma busca. Tá? A gente faz o seguinte: se a busca disser que não é possível ter patente, a gente cobra só a busca e a gente já deixa bem claro para o cliente. Olha, nós vamos ver. Em tese, o que tu está me apresentando é patenteável, mas temos que ver se não tem nada que seja impeditivo para essa patente. Então, nós vamos fazer primeiro uma busca para dizer, ó, patente é possível, nós seguimos. Não foi, olha, nós paramos por aqui, vamos te cobrar só a busca. E às vezes também tem coisa que o cliente quer patentear que não é possível, né? Uma vez me apareceram, eles queriam fazer a patente da receita do tucunaré na chapa. Uma receita culinária. Não, isso não é uma criação técnica, tá? Ela não tem como ser patenteável. Me veio muito, Adriano, porque agora essa era das startups e tal, realmente startups são jovens, né? São pessoas Sim. mais jovens, claro que tem hoje pessoas acima de 40, acima de 50, e isso é muito legal, né? Que o pessoal dos 50 a mais, 60 a mais venha para esse mundo da inovação. Mas como é gurizada, eles pensam em criar a sua empresa. E aí, de repente, eles até fazem o registro de patente. Só que eles não continuam junto numa determinada época. Eles acabam diluindo a empresa. E aí, como é que fica isso? Eles registraram a ideia, né, que eles tinham, criaram a patente e, de repente, a startup não vingou, não foi para frente. Como é que Se, fica esse processo? se eles entraram com pedido de patente, por exemplo, uma startup que tem alguma base tecnológica, e fez um pedido de patente, se eles não darem esse segmento, a patente vai ser arquivada, tá? Porque ela é um processo. Eu entro com pedido de patente, ele vai ser publicado, depois ele vai ser examinado para chegar ao resultado final. E a partir do terceiro ano, tu paga anuidades. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer num processo de patente. Pode acontecer que o NPI faça uma exigência. Modifica o desenho tal, tira isso daqui. Ou então ele não paga anuidade. A partir do terceiro ano, tu tem que pagar uma taxa de manutenção para o governo federal. Tá? Se tu não fizer isso, ela vai ser arquivada. Tá? Então, se tu não está acompanhando um processo, muito provavelmente ele não vai chegar ao final. Em algum problema vai dar ali no meio, tu não pagou anuidade, tu não cumpriu exigência, tu não soube de um parecer. Então, se uma startup entrar com um processo e deixar isso aí livre, o que vai acontecer é simplesmente que vai cair em domínio público. Chega um momento que o processo vai ser arquivado e aquilo ali cai em domínio público, qualquer um pode pegar o processo, ler e fazer exatamente igual. E isso aplica-se também para marcas e desenhos industriais, né? Todo o processo que ele não é acompanhado, né, seja por um escritório especialista ou seja até mesmo por startups que a gente tem, tem conhecimento de que startups elas são um pouco independentes também, né? Então Exato. muitas startups eles buscam os registros por conta própria, né? Então muito desses processos, de fato, como o Adriano falou, eles não terminam. Eles são arquivados por falta de manutenção, digamos assim. Eu acho que tem muito a ver com a cultura e a mentalidade dessas startups e desses pequenos empreendedores e médios empreendedores, né? Não, e tem A outra gente coisa, não é só entrar com o processo, né? Se tu É, entrou com o processo errado, tu pode até ganhar uma patente lá no final que não serve para nada. que não protege Não absolutamente protege nada. nada, ou então ela vai ser indeferida lá na frente, tá? Se tu entra com pedido para pode acontecer aquilo que volta à mesa a gente ouve. Ah, eu mudei um parafuso e eu não estou mais infringindo a patente. Bom, então tu fez errado a patente, né? Por isso que tu mudou um parafuso e tu não está infringindo a patente. Então não é simplesmente, porque normalmente quem criou sabe muito da sua criação, mas não sabe como proteger essa criação. Uma patente, a proteção dada é dada pela reivindicação. Eu tenho uma máquina, não é tudo na máquina que eu tenho exclusividade, é só o que eu introduzi de novo. E isso quem dá é a reivindicação. Tu reivindica as características que quer ter exclusividade. E se tu não sabe reivindicar, tu pode ter uma patente que não esteja protegendo nada. Tá? Tu tem um título que não serve para nada. Então a gente sempre aconselha que tu procure alguém para proteger que conheça a propriedade intelectual, que saiba como fazer o processo direito. Porque o papel aceita tudo. O NPI vai aceitar o teu pedido de patente, mas lá no fundo, no final não vai dar certo. Sim, a gente fala muito cultural, né? A gente fala, tipo, a gente vê a Europa, mas a Europa são tudo países pequenos, só que o Brasil é gigante, né, gente? E aí, falando um pouco de cultura, qual é a realidade de vocês culturalmente? Porque o Rio Grande do Sul é um tipo de cliente, mas se tu vai para Minas Gerais já muda. Se tu vai lá para cima no norte, já muda.
Como é que vocês têm clientes nesses lugares e como é que é o processo? Hoje nós estamos ampliando bastante a parte comercial, né, estamos já com clientes de vários estados. Tu vai conhecendo, né, à medida que tu começa a trabalhar com o cliente, tu conhece a forma que ele gosta que tu trabalhe com ele, é o que nós tentamos sempre acertar, né. Alguns gostam visita presencial, outros não, né, outros não são bem mais objetivos, mas a gente tenta manter o nosso padrão de trabalho, né, a nossa metodologia, que é faz pesquisa, faz uma reunião, se não dá presencial via vídeo com o especialista, tenta o cliente se inteirar bem no assunto, aí faz a reunião, explica bem detalhadamente, porque às vezes é um pouco confuso, né, são várias dentro da lei, tem várias situações, né, então se procura nesse sentido, manter como a gente faz aqui, com os clientes, manter para todo o Brasil, assim, onde nós temos exterior Hoje a também, gente né, se tem, procura complementando a Gilene, a gente tem clientes hoje em vários estados estados, é. brasileiros, né? E a gente nota, assim, que tem estados que demandam um pouco mais relacionado à tecnologia, tem outros que demandam um pouco mais relacionado à marca, são mais industriais, né? Mas o que a gente percebe é que, assim, o tempo que as empresas querem para fazer as coisas, né, eles são relativamente iguais, né? A empresa ela desenvolve um produto novo, então ela vai atrás, digamos assim, no mesmo tempo do que as empresas dos outros estados. Não tem uma diferença. Ah, a região sul ela é um pouco mais ativa, a região nordeste é um pouco mais devagar, que é aquela coisa que culturalmente se fala, né? Se tratando de propriedade industrial, a gente não percebe isso, né? Todo mundo que está inovando, que está protegendo uma marca, que está buscando o registro de sua patente, não tem assim um local que possa ter um pouco mais de pressa que outro, né? A gente nota uma atuação das empresas de forma uniforme. E a tecnologia nos auxilia também. Também, Hoje em dia também. nós temos muitos clientes no em Santa Catarina, clientes em São Paulo, porque muitas vezes tu consegue, simplesmente trocando e-mails, Isso. tendo tele-reunião, tu consegue entender qual é a patente, eles te mandam o material, tu consegue fazer exatamente como se estivesse lá. Tá? É muito raro que seja uma coisa que, eu tenho que estar presencialmente lá. Às É. vezes tem. É uma máquina enorme, tu teria que estar lá para ver, realmente entender. Mas a maioria dos casos, tu consegue entender Ah, perfeitamente o que está fazendo e fazer a patente de uma empresa de São Paulo, sem problema nenhum. E hoje em dia, pessoal, a gente só tem 3% do mercado que estão prontos para comprar o nosso produto, né? Que a gente chama dos leads quentes. É. E trabalha com marketing aí, né? E aí, o que que a Cresione faz para educar os 97% que não estão pronto para comprar? Que é aquela questão, Adriano, que tu colocou ali, de a pessoa às vezes não sabe todo o processo que ela tem. Às vezes ela acha, vou registrar uma patente e é só isso e acabou. Vou pagar a patente, né? E depois eu esqueço que existe a patente aí e tem todo um processo atrás, né? O que que vocês fazem hoje para conseguir educar esse cliente? Por exemplo, nós vamos num cliente que não entende nada de marca e patente. Tá? E a gente vai sentar lá, vai conversar, vai ter que explicar. Já fizemos até palestras, eu já fui numa indústria, assim, botaram toda a engenharia no salão e vão explicar o que que é marca, o que que é patente, como funciona, o que pode ser feito, o que que não pode ser, pode não ser feito. Uma engenheiro me perguntou, tá, mas como é que a gente sabe que é patenteável? Olha, se teu concorrente, tu acha que teu concorrente vai copiar, provavelmente alguma coisa de patenteável tem, nos chama que a gente analisa. Então, isso é uma cultura que a gente cria. A empresa começa a trabalhar com propriedade intelectual, daqui a pouco eles estão entendendo marca, daqui a pouco eles estão entendendo patente, isso aqui é patenteável, chama a Criacione que nós vamos proteger. Quer dizer, vai se criando essa cultura dentro dessa empresa. Aos poucos eles começam a entender como funciona e começam a entender quais são as vantagens de se ter propriedade intelectual, de ter marca, de ter patente. Então, isso é uma cultura que se cria na empresa. Então, a gente, se pegar uma empresa do zero, daqui a pouco eles já estão entendendo exatamente o que que tem para proteger ali dentro. E hoje é um também, né, um dos trabalhos, assim, de tentar explicar um pouco mais, né, a buscar. importância, né, workshop, esse trabalho também é uma forma de divulgação, né. Nas redes Sim. sociais também a gente procura fazer material, vídeos falando especificamente de determinado assunto para divulgar, para dar um entendimento maior, né. Vocês têm algum artigo onde o pessoal que está nos assistindo possa, hã, detalhar mais sobre o assunto?
No nosso blog Blog, tem, né, no Um monte de site. tem artigos artigos sobre marcas, sobre artigos sobre patente, patentes, Tem. tem diversos assuntos abordados lá no nosso blog. artigos abordando casos que Hum. aconteceram. Isso. Por exemplo, da empresa chinesa que fez um carro elétrico que é igual a um Fuca, né? Ele fez igualzinho, né? Claro que isso já foi judicializado. Mas nós escrevemos um artigo sobre isso quando foi lançado. Eles fizeram um carro exatamente igual ao Fuca. A Volkswagen não gostou muito. Sim. E hoje o mercado asiático, tipo, quero fechar com a Rússia, com China, ele segue a mesma legislação? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que né, a China é um país referência de engenharia reversa, né, Adriano? A gente brinca Uhum. que os Estados Unidos pegava a China como É. escravo e hoje a China hoje não dá para se dizer que os produtos chineses são pouca coisa, né? Inverteu esse negócio nos Estados Inverteu. Inverteu, Unidos, né? né? É, Os Estados bastante. Unidos, até 2020, era o maior depositante de patentes mundial. Hoje é a Hum. China. Eles passaram os Estados Unidos. É. E no momento que eles começaram a pedir mais patentes, proteger mais as criações deles, eles passaram a respeitar mais propriedade industrial. Tá? Quando eles entraram na OMC, o tratado da OMC tem um tratado, que é o TRIPS, que é exclusivo sobre propriedade intelectual. Tem certas coisas que tu tem que respeitar. No momento que a China entrou na OMC, ele foi obrigado a assinar esse tratado também. Então, a China também está aos poucos deixando de ser tanto cópia e mais a criação. Se tu for fazer uma busca de patentes, tu vai achar qualquer coisa que tu for buscar, tu vai achar um monte de patente chinesa, né? Aí eles são atualmente o maior depositante de patente do mundo. E no momento que tu tem patente, tu muda o teu modo como tu trabalha. Tu não tá mais querendo copiar, tu tá que não copiem o teu, né? Então a China aos poucos também está modificando essa situação. E até por conta dessa situação da China hoje ter uma interação maior com propriedade industrial, a China hoje é o país que a gente mais deposita desenhos industriais, por exemplo, para proteger os designs de alguns segmentos que a gente atua. Hoje na China é o país que a gente mais tem registros, É, mais o, faz o que registros. a gente enxerga muito hoje é as empresas querendo ter um pedacinho da China, China. né, Sem como dúvida. cliente, porque ela já tá um potencial, né? Ela já é um potencial. E a China também tem muito. Vocês já foram procurados alguma vez? Porque tem muitas empresas chinesas no Brasil hoje, né? Uhum. Nós temos assuntos hoje, por exemplo, tem um assunto, uma parceria entre um cliente nosso com uma empresa chinesa muito famosa. Então tá juntando a expertise de uma empresa muito famosa brasileira com uma empresa muito famosa chinesa, que em breve vai ter produtos novos no mercado. Sim. E falando de novas tecnologias, a gente vem com a inteligência artificial aí muito forte, né? Como é que isso já teve novas tecnologias baseadas em inteligência artificial pedindo o auxílio de vocês? Não, por enquanto, especificamente para nós, não teve algum caso assim, especificamente sobre isso, mas tem muitas questões de inteligência artificial que entram na nossa área, tem muitas coisas sendo discutidas. Por exemplo, um quadro sendo pintado por uma inteligência artificial. De quem é a propriedade? De quem é? É do cara que programou a IA? É da IA? E existe também um caso de duas patentes que foram criadas por uma inteligência artificial. E eles entraram nos Estados Unidos em nome da inteligência artificial, justamente para fomentar o debate. Por quê? Porque a lei americana, assim como a nossa, define inventor como pessoa física. Então, tu não tem como ter uma inteligência artificial inventando nada. Ela não pode ser titular de uma patente. Então, eles entraram em nome da inteligência artificial para começar esse debate. Nessa questão da inteligência artificial, tem muita questão de quem é direito autoral, ou quem é que está criando, quem é que vai ter os direitos de explorar aquilo ali. Vai ter que ser feitas modificações em várias legislações, não só na brasileira. Tá? Então, existem muitas questões sendo discutidas nesse setor. Então, Adriano, tu acha que eles não se preocuparam muito com isso, né? Com a parte de patentes, eles foram criando, Nos e Estados, aí, nos Estados Unidos, eu acho que tem patentes. Tá? Eles patenteiam tudo que eles. Americano não põe algo no mercado sem ter patente. Eu tenho certeza que se eu for fazer uma busca, eu vou achar várias patentes. Porque também nos Estados Unidos, software, programa de computador, é protegível pelo patente. No Brasil, só em determinados casos. Tá?
se resolver um problema técnico. Mas nos Estados Unidos eu tenho certeza absoluta que eles protegeram os programas com patente. Recentemente a gente viu uma influencer, né, IA, ganhando R$ 250.000 mensal, né, por ser uma influencer IA. E Yeah. aí vem toda essa questão da legislação, da patente, da marca, de quem é quem, né, Adriano? E é importante essa tua fala, porque o conhecimento sobre isso ainda é muito escasso. É. Não se tem gente falando de para onde vai quando eu registro uma IA, como tanto a Uhum. marca de uma IA, que tu pode ser um produto, né, como uma patente. Um Tem novo várias questões. produto utilizando a IA, né. A gente sabe que hoje a gente já tem uma gama bem grande aí de IAs, e as grandes empresas estão lutando contra elas para ver qual que é a IA mais inteligente, Inteligente. né. Alguém usa o chat Consegue. GPT para criar um texto. De quem é a É, autoria? é. É uma questão jurídica, né? Jurídica. Quem é? É da empresa que tem o chat GPT ou é de quem usou o programa? Esses tipos de discussões estão ocorrendo já tanto na academia como estão chegando já ao judiciário, né? Sim. E vem para vocês, empresários que buscam vocês, eu sei que vocês criam alguns eventos também, né, Jorlene, onde trazem pessoas de referência para falar sobre como que a Creazione se posiciona em determinado assunto, né. Nessa questão, vocês já fizeram algo nesse sentido ou Voltado não? à inteligência? É isso. Não, ainda Ainda não não. fizemos. Ainda não fizemos esse movimento. Até porque, como a gente comentou também, né, tem várias situações de questionamentos ali também, né. Também estamos aprendendo aí para, né, Para poder se vir, né. posicionar, né, porque gera essas dúvidas que nem São muitos pontos de interrogação interrogação na diante parte de disso. IA, É, né, dentro de propriedade industrial. É muito novo. Tem muito muita coisa novo. ainda que Muito não está novo. claro de como é que vai ser regulada. É. Que chega ao Brasil 10 anos, né, porque inteligência artificial a gente fala lá desde 2000, né, começou bem antes do que a gente imagina, acho que já tem uns 20 anos que iniciou, só que só agora veio para nós tão forte É. e que não tem volta, né. Eu sei que não, às vezes foge um pouquinho da Creazione, das marcas e patentes, mas acho importante a gente abordar essa parte, porque ela veio para ficar. Sem dúvida. Né, e cada Cada vez vez mais a mais. gente está vendo no mercado aí, e aí muda, eu acho que vai mudar todos os setores, né, não é só marcas e patentes, mas eu acho que todos os setores vão ter que se adaptar com a inteligência artificial. Diria que na parte de propriedade industrial mesmo vai ter que ter regulamentação. Eu também. Porque hoje o que falta é regulamentação, É, justamente como o Adriano falou, né? Hoje, se tu vai desenvolver uma patente, obrigatoriamente vai ter que ter um inventor. E esse inventor é uma pessoa física. Como que faz nos casos em que não é uma pessoa física, né? Então, como isso não está ainda, não tem ainda descrito em uma lei, é um pouco difícil de tu avançar nesse aspecto, né? Porque precisa primeiro identificar quais são esses problemas e para que possa então colocar isso em lei, para que possa ter segurança jurídica esse tipo de situação, né. E quando uma empresa chega à Creazione, qual que é o setor da empresa que mais busca vocês? É o setor de engenharia? É o setor de RH? Qual o setor da empresa que procura a Creazione para da outro lado da do empresa, outro lado da empresa? geralmente é o empresário, O o próprio o empresário. próprio dono do negócio. Isso, ou para registrar a marca, ou mesmo da patente, as primeiras informações, geralmente é ele que participa e depois ele passa para a engenharia, Mais comum é mas entrar através de marca. é, 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 Porque quem tem patente faz marca, né? Quem tem marca isso, não necessariamente faz patente. exato. patente. É, Então, a maioria dos casos são de marca. E toda empresa vai ter marca, nem toda empresa vai ter necessariamente patente, desenho industrial. é que a patente, o investimento dela, ele é bem geralmente, né, começa às vezes um protótipo 1 ano, 2 e aí é investimento de recursos. Então a procura maior nossa realmente é marcas, aí depois vem é uma consequência, né. Sim, Abri minha uma empresa, coisa começo a leva a fabricar o outra, né. produto, óbvio que tem os que procuram um CPF, né, teve a ideia, criou e quer registrar e depois vamos ver, procurar uma empresa para investir, tem isso também, né. Mas Sim. mais é marcas. E patente é mais complexa também, né? É.
Tudo na patente é mais complicado. A busca de patente é bem mais difícil de fazer do que uma busca de marca. O relatório de patente, a marca é fazer o registro, né? A grande questão é antes analisar se a marca é registrável ou não. Mas depois que tu chegou a essa conclusão, é depositar. A patente não, tu tem que fazer um relatório descritivo, tu tem que descrever, e depois tem um processo, ela ficar 18 meses em sigilo, vai ser publicada. Alguém pode apresentar subsídios ao exame técnico, que é uma oposição. Então, um processo de patente ele é bem mais complexo do que um processo de marca. E É, hoje existe algum aplicativo, Adriano, só um pouquinho, Robson, que o cliente ele possa acompanhar esse processo, porque não é do dia para a noite, né? É um passo de cada vez. Então, é vocês que vão informando o cliente de cada passo a passo, ou o cliente tem aonde buscar essa informação? Não, o cliente tem onde buscar, ele pode olhar no NPI. Não é muito amigável de achar como é que funciona lá dentro, Sim, né? Mas tem, né? Teria, mas nós damos todo o Tudo. acompanhamento. Tudo que acontece no processo, nós vamos avisando o cliente. Ó, tem que pagar, abrir o prazo para pagar a anuidade. Vai de tanto a tanto. Aconteceu uma exigência. Aí a gente analisa o que aconteceu. Então, olha, vamos contestar ou vamos cumprir. Tá? Nós damos toda a assessoria no processo. Marcas também, né? Tudo que é, acontece vai Sim. ser. não, até o que eu ia falar em relação à busca de marca que o Adriano falou na questão da simplicidade, de fato é mais simples, né? Porque quando a gente está analisando uma busca de marca, a gente está analisando aquilo que tem dentro do banco de dados do INPI no Brasil, né? Porque tem que ser algo novo dentro do Brasil. Já quando a gente volta para patente, a gente fala de uma busca de patente, a gente está falando que tem que ser algo novo no mundo inteiro. Novidade É, mundial, é novidade absoluta. mundial. Então, a busca da marca, obviamente, ela tem suas particularidades, né? E o objetivo é sempre tentar minimizar eventuais conflitos que a marca possa ter e ali adiante ter êxito. Então, quando tu faz uma busca de marca, tu consegue ter um início, meio e fim para dar um parecer para o cliente. Agora, na busca de patentes, ela é um pouco mais complexa por conta disso, porque ela tem que ser feita a exaustão. A partir do momento em que tu tem que buscar em diversos bancos de dados no mundo inteiro para saber se tem ou não alguma patente que poderia comprometer a novidade aqui, né? Então, essas são basicamente as diferenças que tem entre uma busca de marca e uma busca de patente e o porquê que elas são tão diferentes, né? agora me surgiu uma dúvida também, que é tu ter um grupo de empresas e tu ter as spin-offs. Que nem a Dupont Fardanelli, que tem a Crezione com outro CNPJ e Uhum. tem vários CNPJs, e aí quer registrar a marca, Robson. Como é que funciona esse processo? Ele registra do grupo e vai ter que registrar todos os CNPJs também, todas as spin-offs. Sim. Na verdade, assim, hoje pode ser feito em regime de cotitularidade, né? Pode ser a empresa principal junto à spin-off. Mas normalmente se utiliza sempre o CNPJ detentor da marca, da spin-off, né? Para ficar a marca vinculada àquele CNPJ e não ao CNPJ mãe, digamos assim. Certo. Olha, veio conforme a gente vai conversando, Sandro vai vai. surgindo as dúvidas, né? Porque eu acho que tem muitas dúvidas em questão de registro de marca e patentes no mercado hoje. Com certeza. Com Certamente. certeza. Vocês querem detalhar algum case de sucesso de vocês? Algum detalhamento que a empresa foi até o final, até o processo, né? Tanto de marca como de patente, e teve que dar 2, 3 passos para trás, porque estava dando erro. E a outra que realmente evoluiu e tal, até a gente viu um case de sucesso aí que estava aparecendo. Se É, puder colocar a produção, que tinha uma frase muito legal do seu Clóvis Tramontina, que é um baita cliente. É um case de sucesso da Creazione, esse é o né? nosso principal case de sucesso, na É, verdade. que ele fala: "O futuro pertence quem inova. Vamos juntos". Acho muito legal essa frase, porque realmente, é quem busca o conhecimento, a inovação, né, que consegue chegar mais adiante, e não tem como fugir disso hoje. Certo. É, o nosso principal case, com certeza, foi a busca e conseguirmos o alto renome da marca Tramontina, né? Hoje a marca Tramontina no Brasil ela é uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, ela alcançou um grau de distintividade tão grande que ela é uma marca que ela é protegida em todos os 45 segmentos.
né? Quando eu falo em segmentos, eu falo em classes, né? Então, são 45 classes. Hoje a marca Tramontina não pode ser requerida por um terceiro em nenhuma classe, independente do produto que ela faça, né? Então, nós termos conseguido o alto renome para a Tramontina proporcionou isso para ela. Obviamente que o alto renome ele surgiu dado aos vários investimentos que a empresa faz, com marketing, né, até mesmo buscando pesquisas de mercado para saber a abrangência, né, e buscando a informação de que ela é uma empresa nacional. E claro, a gente operacionalizou isso de forma juridicamente e entrou com esse pedido de alto renome administrativamente junto à INPI. Então a gente conduziu todo esse processo junto à INPI e conseguimos, né, obtemos êxito. Hoje a empresa é uma marca, uma das poucas empresas nacionais que hoje no Brasil detém a marca de alto renome. Só explicar um pouquinho, porque senão o pessoal não vai entender. É, Isso. O princípio da especialidade que as marcas seguem é que uma marca é dada para um determinado ramo de atividade, tá? Que são divididas em classes. perfeito. Então, eu posso ter, por exemplo, uma Pincéis Atlas, uma Elevadores Atlas, uma Editora Atlas. É a mesma marca, mas elas têm ramos diferentes, elas estão em classes diferentes, então essas marcas podem conviver sem problema. Não existe concorrência. Uma marca de alto renome, ela tem proteção em todas as classes. Por exemplo, Coca-Cola. Eu não posso ter uma transportadora Coca-Cola. Ela não está atuando na mesma classe da Coca-Cola, mas ela tem proteção e tudo. A mesma coisa a Tramontina. Eu não posso ter nada com a marca Tramontina, porque ela é de alto renome. Nós conseguimos para a Tramontina que ela fosse reconhecido o alto renome da marca. Senão a pessoa não entende o que é o princípio da especialidade. É que a marca é por um determinado ramo de atividade. Contanto que a marca não tenha concorrência, pode ser uma marca igual. Exato. Lojas Renner e tintas Renner. Tintas Renner. É. E como é que se determina isso? E certamente é uma dúvida que surge também. De onde a gente tira essa informação? Essa informação, quando o cliente nos traz o contrato social dele, a gente identifica, né, através do objeto, onde ele pode registrar a marca. Então a gente pega aqueles segmentos ali onde ele pode registrar, analisa não só aqueles segmentos, como os segmentos afins também. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que ele é uma vinícola e ele fabrica vinhos, eu sei que automaticamente ele também pode futuramente vir a ter um comércio, seja um e-commerce ou seja uma loja física. Então é um cliente que a gente vai sugerir para que ele faça um registro na classe 33, na classe 35. A gente sabe também que ele é um cliente que, por produzir uvas, ele também pode vir a fabricar sucos. Então a gente sugere que ele faça um registro também na classe 32. Então é através do objeto da empresa e dos produtos que eles fabricam que a gente vai conduzindo e instruindo quais são as melhores formas dele ficar protegido como um todo, né? Não deixar nenhuma aresta para que um concorrente possa vir registrar numa marca semelhante e ter um conflito de marca. E por muitas vezes até ele não sabe da informação que ele tem para fazer alteração contratual, né. Vocês fazem essa assessoria também? Porque de repente ele tem esse produto, mas ele quer detalhar, vocês enxergam dentro Uhum. do objeto dele, que ele tem possibilidades de ampliar No escopo. o Sim. Sim. escopo, né. A gente não Questiona. atua fazendo essa alteração. A gente indica, né, Isso. profissionais que possam fazer essa alteração, né, e aí depois ele volta, então, com a alteração feita e a gente instrui ele na parte de NPI. E sempre é questionado, geralmente o Sim, Robson: "Ah, mas tu não vai produzir?" "Ah, sim, é verdade." Então já se preocupamos em proteger de todas as formas, né, então acaba se questionando o empresário para ele até entender, né, quais classes tem que registrar. Essa questão que tu trouxe do alto renome é algo que com certeza o pessoal não sabia, nem eu não sabia disso, uhum, né? Mas é um baita case de sucesso aí sem dúvida. a Tramontina. E tem outras marcas também que, se assistir o nosso podcast, vão saber que elas Isso. também podem chegar nesse patamar da Tramontina, né? De conseguir um alto renome. Vocês têm alguma outra que vocês fizeram do alto renome ou Não, especificamente a alto renome foi Tramontina? especificamente o da Tramontina. Mas com certeza no mercado a gente tem muitas empresas que às vezes não sabe disso, né, Dessa Sim. dessa possibilidade, né. possibilidade. É, E aí a isso. gente pode ampliar. Bom, gente, eu gostaria que vocês agora me dissessem os assuntos que vocês querem abordar, além daquilo que eu pedi para vocês.
Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de auxiliar, de estar passando para o nosso público? Eu acho que é importante aqui falar um pouquinho o Adriano trabalha também com o PCT, que é um protocolo, né, para registro internacional. Até foi comentado, mas de forma um pouco sucinta, né, Adriano, acho que é bem interessante que nós atuamos também nessa parte, que é uma forma de proteger a patente fora do Brasil, mas com países signatários, assim, que facilita para a empresa, né, até ela ter o tempo de descobrir onde realmente ela vai comercializar o produto. Acho que é É como bem eu disse, o direito de propriedade industrial ele é muito internacional, desde o tratado mais antigo é a Convenção de Paris, que é do final do século XIX, né? Então, eu tenho modos de proteger patente em outros países, eu tenho prazos para isso. Um é a Convenção de Paris. Eu depositei um pedido, larguei algo no mercado aqui, eu tenho 12 meses para pedir lá fora. Quando eu for pedir em outro país, eu posso achar individualmente. Eu vou fazer um pedido com garantia de prioridade. Eu vou pedir uma cópia oficial do pedido no Brasil e vou entrar nos outros países com pedido de patente. O que é essa prioridade? Quer dizer que nesse meio tempo, mesmo que uma patente tenha entrado igual naquele país, o que vai valer é a patente brasileira porque ela entrou antes no Brasil. Ela tem prioridade sobre qualquer outra patente posterior. Existe o Tratado de Cooperação de Matéria de Patentes, que é o PCT. Ele é interessante quando tu quer proteger em muitos países. A maioria dos pedidos de patente do exterior que entram no Brasil entram via PCT, porque eles entraram com pedido num país original e depois, quando eles foram estender para outros países, eles entraram com um pedido PCT. É um único pedido e depois tu tem mais 18 meses para entrar com cada país individualmente. Tá? Então, ele simplifica o procedimento, o pedido, e ele torna, se tu for fazer os cálculos, ele torna mais barato tu pedir a PCT do que fazendo individualmente em cada país. Além do que, se eu for fazer individualmente em cada país, em 12 meses, quero proteger em 10 países, eu vou ter que entrar com 10 pedidos. PCT não, eu vou entrar com um pedido PCT e depois vou ter mais 18 meses para estender esse pedido para cada país. Então, o PCT ele é muito interessante para quem quer proteger em muitos países. É, existe o que se chama de família de patentes. Tá? As empresas do exterior, normalmente, elas têm um pedido, por exemplo, nos Estados Unidos, e tu vai ver depois tem uma família de patentes. Eles entraram com PCT e depois entraram mais uns 10 países. Então, vai ter 10 patentes exatamente da mesma coisa, do mesmo produto, do mesmo processo. Então, o PCT simplifica muito para tu proteger em outros países. Existe também o Tratado da Convenção Europeia. Eu posso pedir uma patente que seja válida para todos os países da Comunidade Europeia, da União Europeia. Eu posso pedir uma patente que seja válida em todos, ou pode pedir individualmente. Eu posso usar todos os tratados juntos. Então é uma questão de falar com a empresa, ver aonde que eles querem proteger e ver qual é a melhor estratégia para conseguir essa proteção no exterior. E esse termo PCT, o que significa, Adriano? Patent Cooperation Treaty, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. E falando, até aproveitando a questão do PCT, né, em marcas, hoje também a gente tem o Protocolo de Madrid, que o Brasil aderiu há pouco tempo, né, onde tu pode registrar também a tua marca em vários países através de um único processo no Brasil, né? Então, funciona mais ou menos como um tratado de cooperação de patentes, onde tu elege os países ao qual tu queres registrar a marca e através desse depósito brasileiro, ela vai para esses países entrar em fase nacional nesses países. Então também é algo que simplificou hoje, né, a internacionalização das empresas. Então também está disponível e a gente também faz o Protocolo de Madrid. E outra coisa que a gente não falou aqui é desenho industrial. isso eu ia Falamos pouco. Desenho industrial, o quê? Quando eu protejo umas características funcionais de um produto, por exemplo, eu protejo através de patente. Mas eu posso proteger as características ornamentais. Eu não quero proteger como ele funciona, eu quero proteger como ele se parece. Eu tenho um design que é chamativo, eu não quero que ninguém faça um copo igual esse aqui. Nós já tivemos clientes que realmente fizeram design de copos, de empresas de vinho, de taças. Por quê? Porque não querem que ninguém faça uma taça igual. O desenho industrial, ele protege a forma ornamental do produto. Eu posso ter sobre um determinado produto uma patente e posso ter um desenho industrial, porque são características diferentes do mesmo objeto. Então, o desenho industrial também é protegível e
tanto aqui como no exterior. Só que aí é 6 meses para entrar com o pedido lá fora. E tem também algo semelhante ao tratado do PCT para desenho industrial. Tu pode fazer um desenho industrial para vários países também. Então eu posso proteger ornamental. Uma vez eu fui procurado por uma empresa que fazia térmicas. E eles estavam procurando um novo procurador. Eles tinham o quê? Eles tinham uma térmica que eles tinham criado um sistema novo de isolamento que eles protegeram por patente. Mas ela tinha um visual, ela tinha um design muito bonito também que chamava a atenção do público, e eles não protegeram o design. O que aconteceu? Os concorrentes não fizeram a térmica igual dentro, não estavam infringindo a patente, mas fizeram o design muito parecido. Ó, tu me fez lembrar que eu fui comer no Luiz Argenta, não sei se vocês conhecem, ali em Flores da Cunha, e eu me encantei com a garrafa do champanhe, do espumante, né? Não, a gente tem a mania de chamar de champanhe, mas a gente sabe que é Que é espumante. espumante, né? Me encantei com a garrafa que ao ponto que eu cheguei e pedi no final, eu posso levar a garrafa? E hoje eu utilizo na minha casa como um objeto de Decoração. decoração para flores, para só deixar ela num ambiente, ela já é bonita. Então, o Adriano falando aí que existe, né? Eu É. nem sabia que Sim, existia Se eles não te essa protegeram, poderiam ter parte, protegido. poderiam ter protegido. porque é uma Poderiam ter garrafa. exclusividade pela garrafa. É uma garrafa diferenciada, né? Não sei se vocês já foram lá, mas é muito bonita a garrafa deles. Todo o design de garrafa deles é legal. É uma dica para eles, né? Se É. estiverem nos assistindo Assistindo, aqui, é verdade. que dá para fazer uma patente disso e ganhar uma grana também. Proteger. E temos também um outro assunto que é a identificação geográfica também, que é importante falar um pouquinho aqui, que também Pode nós falar, fiquem à atuamos, vontade, né. que a gente Adriano, quer tá. falar um pouquinho aí da Posso falar? identificação? Que é justamente o caso do champanhe. É. É uma denominação de origem francesa. O que é? Eu tenho um determinado... Indicação geográfica não é marca, tá? É semelhante. O que tu está protegendo? Tu tem determinada região que ela é conhecida por fazer um produto ou um serviço. Aí eu vou ter a indicação de procedência, tá? E denominação de origem. E denominação de origem é aquela região que aquele produto só pode ser fabricado naquela região, ele só vai sair com aquelas características naquela região, por questão de solo, de clima, de mão de obra, de cultura. Então, o champanhe, a região da Champagne, é uma denominação de origem, porque só o que é fabricado na região de Champagne vai ter o gosto de champanhe. O resto vai ser semelhante. Então, ela é protegida por denominação de origem. Tem muitas denominações de origem de queijo, gorgonzola, camembert, Parmesão. parmesão. O Brasil tem muitas de indicações geográficas concedidas. Pelotas, por exemplo, é indicação geográfica para doces. Doce de Pelotas é protegido. Tem o café, né, Adriano? O próprio Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos é uma... O Pampa Gaúcho para carnes. E o talhão, porque a gente sabe que a gente veio de uma geração, eu vim também, né, por uma parte, geração italiana que chegaram aqui, vieram da Itália, e a gente tem um talhão aqui que se tu for para Itália, não é o mesmo linguajar. A gente formou uma identidade do talhão aqui na nossa região, né? Uhum. Não é protegível por Não. Indicação geográfica. indicação geográfica. Acho que seria protegido, de repente, com questões da cultura, mas não pela... Mas não por indicação. Não tem como ter Indicação. exclusividade sobre ele. Se alguém quiser pegar talhão e falar na Itália, não tem problema nenhum. Não tem como... Ele é um dialeto, né? É um É um dialeto. dialeto. É um dialeto próprio misturado vários italianos. Sim, portunhol. E É outra questão que me veio sobre marcas, é a questão assim, eu tenho uma empresa, ela não está registrada a marca, só que eu tenho quase 20 anos de empresa. E Tá. aí uma outra empresa quer registrar, e mesmo, só que eu tenho toda a identidade dela, eu tenho o site, eu tenho ela a mil na internet, nas redes sociais. Como é que funciona esse processo? Se alguém entrar e registrar, eu perco a minha marca. Tem boas notícias, tá? Porque a lei prevê que tem o direito de precedência, né? Então, se uma empresa entrar com um pedido de registro, tu já atua há 20 anos, mas uma empresa entrar com um pedido de registro, tu pode, tanto em sede de oposição como em sede de nulidade administrativa, impugnar o registro dessa empresa, apresentar um registro teu
e nessa impugnação tu apresentar documentos, contrato social, notas fiscais de que tu já atua anteriormente a essa empresa. O ruim disso, né, porque tudo tem o bom e tem o ruim, é que tu tens que ficar atento aos prazos para isso, né. Então tu pode solicitar o direito de precedência desde que dentro dos prazos estabelecidos pela lei. Mas é possível sim, tu reverter uma situação onde alguém registra a marca primeiro que você. Tu tem como dar para o nosso público uma média de prazo? Como é que funciona essa parte de prazos? É a NPI que passa os prazos? Como é? Oposição, né, uma vez que o processo seja requerido, tu tem 60 dias para apresentar a oposição, então é o primeiro ato que tu pode impugnar. Se não fizer através da oposição, tu pode fazer através da nulidade. A nulidade administrativa tu faz em cima de um processo concedido. Então a gente chegou num momento em que uma pessoa que utilizava a marca semelhante à tua, ela foi até o final do processo, obteve o registro, e aí você entrou então dentro de 6 meses com uma nulidade administrativa, dentro de 6 meses da concessão do registro, apresentando essas provas do uso anterior. Importante frisar que isso é novo, tá? Hã, não se aceitava administrativamente, nulidade administrativa com base em anterioridades, né, isso só podia ser feito em sede de oposição. Faz 1 ano ou 2 para Um ano cá, pra cá, eu acho. né, que o INPI passou então a aceitar também, nulidade com base no direito de precedência. Muito importante, eu acho, essa informação, né? Às vezes passa despercebido, mas por muitas vezes a gente tem vários Que cases de empresas com Sem nomes dúvidas. isso é bem renomados comum. e Já não tivemos, sabem. né, É, inclusive, no escritório nós já tivemos casos assim já. é bem comum isso aí. Bom, gente, tem mais alguma coisa, Dirlene, que a Eu gente queria gostaria ressaltar de. também que atuamos no segredo industrial, na parte jurídica aí, que às vezes é algo estratégico para a empresa, né. Hoje se comenta muito a Coca-Cola, ela optou num segredo industrial, né, hoje ela não tem a patente, mas ela tem o segredo, ela conseguiu que aí nunca será em domínio público, ela conseguiu Tanto que ter ninguém sabe a fórmula a da fórmula Coca-Cola. da co É, então até isso hoje. é uma coisa que todo mundo usa até como exemplo, né, que estrategicamente, com certeza, ela tomou essa decisão em função de planejamento aí deles interno. Isso é uma coisa interessante das empresas saberem também. É, Tu não pode um funcionário sair da empresa e levar segredos industriais. Ele Boa, leva o Adriano. projeto, ele leva a lista dos fornecedores, que é segredo de comércio, tá? Isso também é proibido pela lei da propriedade industrial. Isso é um ato de concorrência desleal. Tu pegar e sair da empresa e levar informações confidenciais para tu criar tua empresa. Isso normalmente é interessante tu fechar através de contratos e com as pessoas chaves dentro da hum. empresa. Esse é o tipo de análise que a gente faz também, tá? Isso é protegido por segredo de indústria, segredo comercial, tá? Tu não pode, por exemplo, que é muito comum, o pessoal da engenharia sai, leva os projetos e faz exatamente o mesmo equipamento, que não estão protegidos patente, né? Porque se tivesse, o cara ia para cima, tá? Mas ele não protegeu por patente. Alguém não quer dizer que alguém possa pegar aquilo ali e simplesmente botar em prática. A pessoa que levou aqueles projetos, aquelas informações, está cometendo crime. Então, tá, elas têm que saber. Os próprios empregados das empresas normalmente não sabem que aquilo ali que ele está fazendo não pode, que aquilo ali é ilícito. Então, se faz dentro da empresa, se faz mostrar quais são por exemplo, as funções que são chaves, que têm informações importantes, se protege isso por contratos de confidencialidade e se deixa bem claro para os próprios funcionários que eles estão cometendo um crime, né? Ah, muito legal essa Acho que é parte mesmo, importante. porque com certeza tem muitas empresas que não fazem esses contratos internos, que seria importante com certos setores, né? Que o setor da engenharia e o setor da criatividade, do setor criativo ali de dentro da empresa É, é, pesquisa e é pesquisa desenvolvimento, e né, desenvolvimento, né? PDI, que a gente PDI, chama. isso. E aí só para fazer esse adendo então que nós atuamos também nessa parte, aí a gente tem toda a estrutura jurídica específico para isso, para dar esse suporte. Então, pessoal, quem quer encontrar a Creazione, saber mais, falar com o Adriano, com o Robson, com a Dirlene, eles se encontram em 2 lugares e 2 cidades diferentes, né. Não sei se tu quer falar um pouquinho, Dirlene? É, hoje a matriz da Creazione é em Bento Gonçalves, e nós temos a filial aqui em Caxias do Sul e temos também os especialistas que atuam em Porto Alegre.
Também temos em Porto Alegre, que eles atuam e no que necessita vir presencial, então é bem tranquilo no cliente, né, mesmo estando lá. E estamos aqui para atendê-los no que for necessário e poder ajudar, contribuir e proteger as inovações, né, as criações. É o nosso propósito, com transparência. Tu quer deixar as redes sociais da Creasione, o site, É tá o nosso aparecendo na isso, está tela também? aparecendo aí o nosso site, então é www.criazonemarcas.com.br. Temos Instagram, Facebook, também como Criazone Marcas, e nos colocamos à disposição. Nosso contato fixo é o 3454, né, 3453-7493, e temos o WhatsApp também, né, 54999034863. Então, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Eu estou muito honrada de ter 3 pessoas com tanto conhecimento para passar para o nosso público. Quero deixar as portas do Give Back aberta para quando vocês quiserem voltar. E sempre eu termino o meu programa com uma mensagem. Então, que mensagem vocês querem deixar para o nosso público? Não precisa ser sobre o assunto que conversamos aqui, mas que mensagem de vida vocês querem passar para o nosso público que estão nos assistindo hoje? Bom, primeiramente, nós volto a agradecer, né, em nome da Criazione, desta oportunidade aí que você, Catiane, nos convidou, né, nos cedeu esse espaço, esse tempo. E a mensagem que tudo é possível, acho, né, na vida nada é impossível, que tudo, por mais difícil que possa às vezes parecer, passa, né. Eu acho que o empreendedor brasileiro hoje realmente não é tão fácil, né, é como surfar, eu sempre brinco, né, surfar no mar, mas estamos aqui fortes, crescendo, o Brasil está crescendo, alguns desajustes, mas faz parte do contexto, né, e acreditar. Temos que acreditar, né, que vamos crescer cada vez mais e as coisas vão se organizando no seu tempo, né, e que é possível crescer, evoluir, e a Criazione está aqui para fazer parte dessa história para todos aí, contribuir nesse crescimento mundialmente, né, estamos cada vez nos preparando mais para poder ter essa resposta e ajudar o empresário. A Creasione, então, ajuda a construir esses sonhos, Esse né? sonho, isso, nosso propósito é construir o sonho de crescimento, enfim, de construir, né, registrar a marca, credibilidade. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, vocês me acompanham e sabem que todos os meus episódios anteriores têm a marca da Creasione. Então, quero deixar claro aqui, quero agradecer pelo apoio, pelo patrocínio de vocês também, né? Que eu sempre divulgo a marca de vocês em todos os meus episódios do Give Back. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Robson, A gente agradece, né, a oportunidade, sempre é importante falar sobre marcas, até para que as pessoas possam saber, né, da real necessidade, né, porque o registro de marca, ele é algo que deveria ser embrionário desde a criação da empresa, né, então é importante sempre falar desse assunto para que cada vez mais pessoas tenham essa informação e cada vez mais pessoas busquem a proteção dessas marcas para que tenham segurança jurídica durante todo o crescimento do seu negócio, né. muito legal. Adriano? Não, eu gostaria de dizer para as empresas e as pessoas físicas que continuem inovando, porque o caminho é pela inovação. A fazer igual a todo mundo é ficar no mesmo lugar. Então, nós estamos aqui para auxiliá-los a proteger todas as inovações tecnológicas, ah, coisas de direito autoral, tudo que é possível, nós estamos aqui para auxiliar. Continuem inovando. Então, gente, vocês já sabem, né? Precisando de marcas, precisando de patentes, ou apenas tomar um cafezinho, né, Isso aí, Dirlene? convidamos a Chegar todos. lá e convidar. Aqui em Caxias do Sul tem escritório, em Bento Gonçalves tem escritório. É só chegar, chamar a Dirlene, tomar um café e começar o processo, né? Conhecer um pouquinho mais, conversar, né, damos essa assessoria também, não precisa pagar. Nessa. Gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês que estão na minha companhia, né? O Give Back ele fez um ano, dia 19 de outubro do ano passado. Eu estou muito feliz e o Give Back está fluindo, porque o Give Back quer dizer passar um pouquinho do conhecimento. E eu acho que todos os convidados que eu trago aqui fazem a diferença na vida de vocês, porque eu estou fazendo isso para vocês.
Então conte comigo sempre, sigam nas redes sociais, podcast Giveback, compartilhe, comentem e fiquem comigo.